e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Tanta coisa para agradecer a Deus. Não sei quantos de vocês têm a mesma opinião, mas se estamos vivos por causa da misericórdia dele. Se aqui estamos e aqui chegamos, que Deus é muito bom conosco. Feche seus olhos por um instante só. Gostaria de convidar você a desconectar do mundo externo, daquilo que está lá fora, das preocupações, da correria e de difícil que nós tivemos. Quantas batalhas, quantas lutas, mas em todas o Senhor nos guardou, em todas o Senhor nos livrou. Bendito sempre, sempre seja o nome do Senhor. Queria que você nesse instante oferecesse a sua vida em louvor ao nosso Deus. Você diga assim: Senhor, eu estou aqui para aprender da Tua palavra, eu estou aqui para ouvir da Tua voz. Eu quero Te agradar. Se apresente agora diante de Deus por um instante. Se desconecte, se desligue dos problemas. Desligue-se até mesmo da pessoa que está do seu lado. Você veio aqui para cultuar a Deus e aprender da palavra dele. Mestre de amor, Deus bendito, nós nos chegamos até a Ti nesse lugar. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua cobertura sobre cada um de nós. Louvamos e celebramos aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. Dizemos e declaramos em alto bom som: toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade pertence somente a Ti, Senhor. A Ti é devido o nosso louvor, a Ti é devido a nossa vida no Teu altar como um sacrifício vivo, Senhor. Que os nossos lábios, que os nossos ouvidos, que os nossos olhos, que a nossa boca, o nosso caminhar, tudo seja santo, tudo seja consagrado a Ti, Senhor. Amém. Em tudo seja bendito o Teu nome, em nós seja bendito o Teu nome, Senhor. Ó Pai, nessa noite opera, Senhor, em nosso meio, flui no nosso meio, Senhor. Quero declarar que esse lugar Te pertence mais uma vez, Senhor. E que Teu Espírito tem liberdade de agir entre nós, Senhor. Aquele que entrou aqui triste, Senhor, que seja nessa noite restaurado. Seja restaurada a sua alegria, o seu prazer de estar na casa do Senhor. Meu Deus, se entrou alguém aqui enfermo, que essa noite seja uma noite de cura e restauração. Em nome de Jesus. As muitas dúvidas que existem dentro de nós, que o Teu Espírito, não a palavra de um homem, mas o Teu Espírito nos traga a revelação da Tua palavra, o entendimento dos nossos corações. Que, Senhor, nós possamos compreender quais são os Teus pensamentos, compreender quais são as Tuas palavras para cada um de nós. Meu Deus, que os nossos corações estejam como terra fértil, preparada para receber da Tua palavra, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: amém. É bom mexer com crente, rapaz. O povo diz até amém. Isaías capítulo 55, versículo 8. Por favor, todos lá. Isaías capítulo 55, a partir do verso 8. E aí eu já vou dando conselho para os irmãos. Na sequência, quando for começar a ser ministrada a palavra, todos têm papel, Bíblia e caneta nas mãos, viu, irmãos? Isaías capítulo 55, a partir do verso 8. Quando se encontrar, diga amém. Amém. Bom, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não retornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão de comer, assim será para toda palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a quem enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. E no lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, sinal eterno, e que nunca se apagará. Eu gostaria de ler junto com os irmãos o versículo 11. Vamos ler juntos? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz
aquilo a quem a enviei. Assim será a palavra de Deus essa noite. Glória a Deus. Ela vai alcançar o seu objetivo. Ela vai alcançar o seu destino. Nós vamos aprender, e todo aprendizado traz transformação. Eu queria que você juntasse com uma pessoa que está próximo de você. Comece a orar por ele agora. Dê uma dúvida de oração. Não vou ao seu lugar, mas escolhe alguém que você ainda nem conhece, de preferência, quem sabe. Escolhe alguém. Escolhe alguém. Comece a orar por ele e por ela agora, em nome de Jesus.
ao Senhor com mais essa canção. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus nas nossas vidas. Mesmo sem nós merecer, mesmo sem merecer coisa alguma, o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não há outro além do Senhor. Glória a Deus. E a Ti rendemos louvores. E te agradecemos, Pai, por tudo que Tu és. Amém. Nesse momento, Pai, queremos te pedir a Tua bênção, a cobertura do Teu Espírito Santo sobre o Teu Filho que estará ministrando a palavra.
seja um instrumento, um canal de bênçãos para as nossas vidas. E em tudo, Senhor, teu nome seja absolutamente glorificado, grandemente exaltado. Santo é o Em Senhor. nome de Jesus. Amém. Santo é o Senhor. Gostaria de agradecer a presença de todos que nos visitam. Quantos estão nos visitando? Levante a mão, só para dar uma olhada aqui. Eita, um monte de crente de fora. Deus abençoe, queridos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Poder sentar. Pastor Luiz Prestes está com a palavra. Ele vai estar ministrando sobre um assunto muito interessante. Há muito tempo queríamos fazer isso, mas aprova o Senhor que fosse agora para nós esse tempo de estudarmos as Escrituras Sagradas sobre escatologia. Peguem papel, caneta, vocês podem gravar se necessário, vocês assim quiserem, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem ficar segurando o celularzinho assim, também pode, está em online, tem gravação aqui que depois vai ser publicada, do jeito que você quiser fazer, não, pastor? O importante é que a palavra de Deus seja divulgada e espalhada para todos os seus cantos. Pastor Luiz Prestes, meu parceiro, my partner, seja bem-vindo e que Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe a todos. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Muito bem. Deus é bom e a sua vontade dura para sempre. Aleluia. Será impossível em 4 semanas estudarmos este assunto no sentido de esgotá-lo. Completamente impossível. Mas eu quero acreditar que 25% nós vamos conseguir. Amém. Pelo menos 25%. Dentro da experiência que eu tenho tido em 45 anos que eu ministro sobre esse assunto. 1h15 aproximadamente, que nós vamos usar hoje, não mais do que isso. Vamos trabalhar então com um conteúdo que leve 4 semanas, 4 quartas-feiras, a termos 25% do assunto. Bom, vamos iniciar, como diz o ditado, do começo. E hoje, basicamente, vai ser uma introdução. Tá? Nós estamos falando dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Mas para falar dos sinais, temos que dar uma introdução sobre o que é escatologia. Primeiramente, alguém aqui, em alguma vez na sua vida, já estudou, já ouviu, já leu algo sobre escatologia? Sim ou não? Vamos lá? Sim. Vou repetir a pergunta, creio que não fui muito claro. Vou ser mais claro como água de poço. Quantos aqui já ouviram, leram, estudaram, viram algum vídeo concernente a este tema? Escatologia, por favor. Praticamente a metade da audiência, ou pelo menos 60%. Então vamos explicar o que é escatologia, vamos dar uma considerável introdução e hoje basicamente vamos fazer a introdução, pedir permissão ao pastor Anderson para dar uns 10 minutinhos pelo menos hoje para perguntas, 10 minutinhos, ou seja, vamos usar em torno de 50 minutos para introduzir e aí você fica à vontade em 10 minutos. Muito bem. Abra a sua Bíblia, você está, se quiser, né? Você fique à vontade. Mas nós vamos ler o texto de São Lucas, capítulo 21, versos 7 ao 11 e do 25 ao 28. Já está aqui na tela, ok? Mas você fique à vontade em querer usar a sua Bíblia. O texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 27, do verso 7 ao 11, e saltamos para os versos 25 ao 28. Fique bem à vontade. Se você está próximo da tela ou consegue visualizar, acompanhe na tela ou acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles, e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se a nação contra a nação, e o reino contra reino, e haverá em vários lugares
grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Palavras do Senhor Jesus, neste texto de Lucas 21, 7 a 11, 25 a 28. Vamos tentar entender o que Jesus quis nos dizer dentro da temática que estaremos estudando durante 4 quartas-feiras. Definição de escatologia. O que é escatologia? Repito, não é marca de remédio, de xarope, de comprimido, de laxante, nada que você possa julgar que você pensa que seja, mas ela é a junção, ela é o produto de 2 palavras no grego, escathos ou escathas, mais logos. Escathos ou escathas, como você vê ali na tela, quer dizer último ou últimas coisas, e logos quer dizer estudo. Assim que escatologia é o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Definimos a escatologia como sendo o estudo das últimas coisas que profeticamente foram anunciadas por Deus na Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Apocalipse, porque a maior fonte de profecia está no livro do Apocalipse. Ele não é o único, mas é a principal fonte. Como a realidade dos últimos acontecimentos da história da humanidade, na terra e no céu, extrapolando para a anunciação do destino eterno dos salvos pela fé em Cristo Jesus e dos não salvos. Então esta é a definição de escatologia. Para quem não sabia, já está sabendo, ok? Que não se trata de um alienígena, mas se trata de um estudo, um ramo da teologia que nos ajuda a entender o que estamos vivendo ou temos vivido ao longo dos últimos anos a título de cumprimento profético. Aí você vai me perguntar, por que estudar escatologia? Já ouvi essa pergunta de boca de dezenas de pastores, de centenas de pessoas. Por quê? Temos aí algumas alegativas ou justificativas. Primeiro, saber. Temos que estudar escatologia porque precisamos saber sobre o plano de Deus para o homem. Deus tem um plano na vida de cada um de nós, sobretudo para a raça humana. Então, se nós ignoramos a escatologia, ficamos na total ignorância, não sabemos qual o plano que Deus tem para a raça humana ao longo da história. Por que estudar escatologia? Porque é a maior geradora, a maior fonte de esperança. Oferece esperança segura em uma era sem esperança, numa era onde há um desespero, há uma angústia, uma aflição, uma falta de perspectiva, pessoas se suicidando, inclusive pastores, cristãos, um mundo totalmente num caos sem precedentes. Estudar a escatologia é um alívio, é um oásis, é uma fonte de uma expectativa que jamais esta raça humana, ignorando a palavra de Deus, terá. Mas eu e você, estudando esta ciência da teologia, saberemos como fortalecer a nossa fé e encarar todo este caos que nos cerca como uma plataforma de lançamento ao mais impressionante, ao mais impactante, ao mais maravilhoso de todos os acontecimentos. Embora este acontecimento, que tem a informação, já milhões de pessoas não creem mais neste acontecimento, que se trata do rapto, do arrebatamento, da saída da igreja de Cristo. Ao longo de 50 anos que luto para caminhar na fé cristã, são 50 anos que pela bondade e misericórdia de Deus eu estou no Evangelho, tenho 60 anos, conheci Jesus aos 10 anos de idade. Desde que eu conheci Jesus há 50 anos, eu ouço falar, aprendo que Jesus está regressando, mas nos últimos 25 anos da minha vida, nunca vi isso tão real, tão de perto. E nos últimos 10 anos, eu tenho estado mais do que nunca na expectativa do arrebatamento, embora muitos já não mais creem.
Conheço pastores aqui na América, no Brasil, em outros países, que já não creem, acham que é uma lenda, é uma fábula, é uma brincadeirinha de mau gosto, é um embuste, é uma cilada bem preparada pelos grupos de teólogos do século XVIII e do século XIX. Mas eu vou provar a você, à luz da palavra de Deus, você que já tem essa convicção, ela vai aumentar em proporções enormes. Você que já perdeu essa convicção, eu vou provar a você, fazendo uma conexão entre a Bíblia e os fatos que estamos vivendo, que o arrebatamento não é uma história da carochinha, não é uma fábula, não é um conto de fadas. A saída da igreja de Cristo deste planeta já tem dia, hora marcados. E a minha oração é que você e eu, se até o momento você não tem tido mais essa convicção, renove, fortaleça a sua convicção, porque a hora já está chegada. O mundo de hoje está em pranto, não há consolo. Estudamos a escatologia porque traz consolo, isto estimula a santidade e a piedade do crente. Alguns que não acreditam mais na segunda vinda de Jesus estão pintando 7, 14, 21, 28, 35, 42 e aí vai. Mas nós que estamos esperando a vinda de Jesus, a vinda dele é uma fonte de consolo, nos estimula a sermos cada dia mais separados, santos, piedosos para com ele. Por que estudar a escatologia? Porque desperta o nosso sentido de vigilância, nos capacita a evitar os enganos e os erros. Vivemos numa civilização, numa geração, no tempo onde o engano está solto, pior do que o vírus, coronavírus, que está por aí assolando o planeta. E vamos falar biblicamente sobre o coronavírus. Salvação, por que estudar a escatologia? Porque nos mostra o caminho da comunhão com Deus e o livramento da ira. Muitos já não creem que a igreja vai ser arrebatada, pelo contrário, muitos creem que a igreja vai entrar de cabeça na tribulação, e vamos falar sobre o que é a tribulação. Por que estudar a escatologia? Porque gera confiança, nos ajuda a confiar no caráter e na soberania de Deus. Tenho uma boa notícia para você, minha irmã e meu irmão. Deus nunca perdeu o controle da situação. Aliás, eu e você nunca tivemos o controle de nada. Somos soberbos, arrogantes e até tolos em dizer que eu tenho controle de tudo. Eu posso, eu sou. Nós não podemos, nós não somos, nós não temos o controle nem da nossa respiração. Às vezes eu acordo com o meu próprio ronco, assustado. Aí quando eu investigo à luz da ciência, se você não sabe, um ronco mal dado numa fração de 1/5 de segundo faz com que você tenha um AVC ali na sua cama. Um ronco mal dado. Então deixa roncar, né, pastor? Deixa roncar. Em 1/5 de segundo, a sua respiração é automaticamente cortada. Se tem um aneurisma e você tem um AVC ali. Que coisa, a nossa vida não é nada, irmãos. Até para roncar dependemos da bondade de Deus. É incômodo, é chato. Aleluia. Sobretudo quando faz o coral, né, do esposo e da esposa. Nunca vi isso. Nunca, pastor. Então, prepare-se, pastor. Só tenho visto ao longo da minha existência. Não vamos entrar em detalhes. Mas, irmãos, que bom saber que Deus é soberano e Ele tem o controle de tudo. Como estava mencionando esse exemplo, nem do nosso sono muitas das vezes temos o controle, mas Deus tem o controle, Ele é soberano. Por que estudar a escatologia? Porque aumenta o nosso compromisso em servir a Ele e focar o objetivo da igreja nesta terra, que é cumprir uma missão. O estudo das profecias promove uma igreja evangelizadora. Por que algumas igrejas pararam de evangelizar? Porque já não creem mais que Jesus vai regressar para salvar e levar um povo zeloso de boas obras. Assim que nós temos pelo menos essas razões. Poderia mencionar várias outras, mas eu selecionei estas que eu entendo que são bem chamativas para que nos motivemos a estudar este assunto. Vamos entrar na linha da história. Falar de escatologia temos que falar de história. E alguns odeiam
detestam história, ficam roxos só de ouvir história, mas a Bíblia é um livro de história, ela domina, o gênero literário da história domina mais de 68% do texto sagrado. Eu tenho um grave problema com a história, eu sou doente por história, eu sou fanático por história, eu sou historiador por formação. E quando eu leio a Bíblia, eu entro em 4, 5, 6, 7, 10 parafusos, você não imagina. Eu viajo para lá e para cá, no passado, no presente e até mesmo no futuro. E para entendermos a escatologia, temos que entender que a história humana é dividida em 4 eventos pivôs. Está ali na tela. Esses 4 eventos pivôs, como você vê, aquela reta que você vê ali na tela, é a linha do tempo. Tá? À sua esquerda você vê as eras passadas. Do outro lado da reta, as eras futuras. E no meio temos a narrativa dos períodos de tempo. E acima da reta, se você vê, os 4 elementos pivôs, ou seja, as 4 linhas ou os 4 acontecimentos mais importantes da história da humanidade à luz da Bíblia. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, foi a criação. O segundo foi o dilúvio. O terceiro, a primeira vinda de Cristo. E o quarto elemento, o quarto acontecimento que tem marcado e vai marcar tremendamente a história, será a segunda vinda de Cristo. A linha do tempo você vê ali o Éden, o Antigo Testamento, os anos de silêncio, que foi o período entre Malaquias e Mateus, onde durante 400 anos o Espírito Santo não inspirou nenhuma obra inspirada. Aí entra a era da igreja, o período do milênio, onde Cristo vai governar literalmente 1000 anos. Mas procure memorizar esses 4 acontecimentos chaves da história. Repita comigo: criação, dilúvio, primeira vinda de Cristo e segunda vinda de Cristo. Pense comigo, todos esses 4 eventos marcaram a história da humanidade. A criação, sem dúvida, arrasou, balançou com a estrutura deste planeta, apesar de que em seguida houve a queda do primeiro casal. Depois o dilúvio, que muitos não creem que ele foi universal, mas ele foi. Vou falar alguma coisa sobre a universalidade do dilúvio dentro deste assunto, porque diz a Escritura que o dilúvio cobriu 7,5 metros acima das montanhas mais altas da Terra, o Everest. Tive a oportunidade de há muitos anos atrás chegar lá no Everest, na beira do Everest, 8.848 metros de altitude, e fiquei olhando para aquilo ali e falei: meu Deus, as águas do dilúvio passaram naquele pico 7,5 metros. Ou seja, o dilúvio foi uma realidade. A primeira vinda de Cristo também foi uma realidade tão impactante que mudou o calendário da história universal. A chegada de Cristo na Terra mudou o calendário para antes de Cristo e depois de Cristo. E agora vem o 4º evento, que é o próprio retorno dele na sua segunda aparição. E acontecerá em 2 etapas, e nós vamos falar sobre essas 2 etapas da segunda vinda de Cristo. É importante também deixar claro que Deus, a título da palavra profética, da palavra bíblica na profecia, ele tem um projeto para 3 grupos, para 3 povos. Deus tem um plano profético para desenrolar a história sobre essas 3 raças. Deus tem um plano com o povo judeu, Deus tem um plano com os gentios, e Deus tem um plano diferenciado com a igreja. Como é que eu sei disso? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, deixa isso bem claro. Deus tem um tratamento específico com os judeus, tem um tratamento específico com as nações ou povos, e Deus tem um tratamento específico com a igreja. Então, ao longo da história profética, Deus tem trabalhado com esses 3 povos, esses 3 tipos de pessoas, para que o seu propósito seja cumprido. Você vê ali agora a linha da escatologia bem resumida. A eternidade passada, a era da igreja, que vai concluir, terminar com o arrebatamento. Cristo encontra-se com a igreja nos ares. Cristo não toca a terra na primeira fase da sua segunda vinda. O Espírito Santo sim que levanta a igreja nos ares, e ali ela se encontra com o próprio Senhor Jesus Cristo. Abra lá, por favor, a sua Bíblia, 1
Epístola de João, capítulo 3, versículo 2, quem puder ler, por favor. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Qualquer um da audiência, peço a bondade que possam colaborar lendo, porque ganhamos bastante tempo. Se quiser se colocar de pé, no momento que você lê o texto, né, para a abertura do seu diafragma, né, uma vez que não vai ter um microfone aí com você, mas você tem um microfone próprio chamado diafragma e laringe, ou seja, a garganta, assim. Eu sugiro, pegue o texto, levante-se e use a sua voz de trovão para toda a congregação ouvir. 1 João 2, 3. 3, 2, ao contrário. 3, 2. Isso, irmã Leni. Irmã Leni foi bonito, só que ela trocou a ordem. Vamos lá, irmã Leni. 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Muito obrigado, irmã Leni. Olha que coisa bonita, que coisa linda. Ele vai se manifestar. Quando Ele se manifestar, o veremos como Ele é. E diz esse mesmo texto, se você está anotando, nós seremos transformados. Ou seja, teremos a semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas é só para você começar a entender. Quando isso acontecer, o arrebatamento, a igreja era levada para o terceiro céu. Me acompanhe. Quando a igreja é retirada da terra, antes que isso aconteça, 1 milionésimo de segundos antes, vai haver a ressurreição de todos os mortos, desde aquele que veio após Adão. Lembre-se que Caim e Abel foram irmãos, e Caim matou a Abel. Então a primeira morte, pelo menos registrada na Bíblia, estou afirmando que foi a primeira morte exata que entrou na humanidade, mas supostamente poderia ter sido a morte de Abel. Então desde Abel até o último servo de Deus que haja morrido, haja morto, haja falecido na esperança do Messias ou de Jesus Cristo, ressuscitará. Como é que eu sei disso? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Abra lá, é interessante. Se você não anotar, meu amigo, você vai perder uma oportunidade de diamante. Ouro é pouco. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Olha que interessante isto. Existem duas referências na Bíblia, né? Várias, mas tem duas principais. Uma em 1 de Coríntios 15 e outra em 1 de Tessalonicenses 4, 16. Eu mesmo vou ler, tá? Não vou fazer então assim, um texto eu leio e outro texto a audiência nos ajude com a leitura. 1 de Tessalonicenses 4, 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu vou repetir o texto, se eu digo muito rápido, eu vou ler um pouquinho mais devagar, e aí para você ter a oportunidade de fazer algumas anotações. Combinado? Interessante. Uma coisa é ler e outra coisa é reler, observando detalhes, que às vezes você passa por cima e não se dá conta que aí temos importantíssimos detalhes a serem considerados. Vamos lá, começando. Porque o mesmo Senhor, observe que aí a palavra Senhor está com S maiúsculo. O que está observando aí? S maiúsculo. Quer anotar? Esse S maiúsculo está se referindo a Jesus Cristo. Todas as vezes que eu encontro S maiúsculo de Mateus a Apocalipse, isso é um código que a própria Bíblia tem em si, né? Quem está estudando no nosso centro teológico sabe disso, ok? Todas as vezes, de Mateus a Apocalipse, quando a palavra Senhor aparece com S maiúsculo, é uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então aqui já estamos sabendo que se trata de Jesus Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Olha que interessante, com alarido. Alarido é um ruído estridente, mas olha que interessante, com voz de arcanjo, ou seja, com voz de anunciação, porque quando estudamos a matéria bíblica chamada angelologia,
Nós estudamos e entendemos que os anjos são mensageiros de Deus. E eles, quando proclamam algo, eles têm uma voz imponente. A Bíblia tem vários exemplos, não vamos entrar em detalhes. Mas aqui Jesus, interessante, ele desce dos céus com alarido, ou seja, um grande ruído. Agora observe, que aqui deixa subentendido, não é uma interpretação minha no texto, que virá um arcanjo junto do Senhor Jesus e vai ecoar a mensagem de alarido, é como querendo dizer, estou voltando. E aí um arcanjo do lado dele repete, ou como dá um tipo de eco, ele está voltando. Interessante, isso como eu sei disso, quando eu leio o texto no grego, dá esta imagem, dá esta colocação bem interessante. E com trombeta de Deus. Todo o alarido é acompanhado, se você olha lá no Antigo Testamento, é acompanhado de trombeta. Olha que curioso. Então seria uma coisa incompleta um alarido ser proclamado sem uma voz e, consequentemente, um instrumento que nós conhecemos por trombeta. Agora me acompanhe aqui. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Algum tempo atrás alguém dizia, como até alguns hinos dizem, né, que nós vamos ouvir a trombeta de Deus. Mas aonde está escrito isso? Não, a Bíblia diz, mas aonde na Bíblia? Que diz que nós os vivos ouviremos a trombeta de Deus. Então anote aí, este texto diz que não seremos nós que ouviremos a trombeta de Deus, aliás, os vivos que ouvirão a trombeta de Deus. É só você fazer a diferença do verso 16 do verso 17. O verso 16, anote aí, tem uma relação direta com a ressurreição de todos os mortos justos. A relação é completa, é direta, não aparece nada relacionado aos vivos justos. Agora, olha o verso 17. Depois, vírgula, nós, os que ficarmos vivos. Anotou? Se não anotou, você perdeu outra oportunidade de diamante. O verso 16 está relacionado somente com os mortos justos. Então, os mortos justos serão os que ouvirão a trombeta ressoando desde lá dos céus. Como a Bíblia não dá muitos detalhes, ela só dá este detalhe em particular. Mas o verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui você está vendo na tela então. O arrebatamento vai levar a igreja glorificada e ressuscitada no terceiro céu, e ali ocorrerão dois eventos. O primeiro evento, o tribunal de Cristo, ou o trono do juízo de Cristo. E então fiquei no sal. Como assim? Você julgado e dado, e vão me dar um pontapé e retornar para a terra? Não! Esse é o momento da distribuição dos galardões, das recompensas em função daqueles que trabalharam para a obra do Senhor. Vamos falar um pouquinho mais adiante. E as bodas do Cordeiro vai ser a maior ceia de todos os tempos, aonde não estará pastores e nem servos do Senhor, ministros oficiando, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que no céu não existe o tempo terrestre, existe o Kairos, o tempo de Deus. Como o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro significarão dois eventos que não podemos dizer quanto tempo vai durar, porque o tempo de Deus é indefinido. Na terra, como você está vendo aí na sua tela, vai ocorrer um período de 7 anos, chamado tribulação, dividido em duas partes, de 3 anos e meio. Alguns teólogos qualificam grande tribulação somente a segunda parte, os últimos 3 anos e meio. E o período inteiro, completo de 7 anos, ele é chamado de tribulação. Quando ocorrer a batalha do Armagedon, quando já ouviu falar da batalha do Armagedon? Está tudo sendo preparado já, se você não sabe. Só para uma palhinha, dentro do período da tribulação vão ocorrer 2 batalhas. Uma já está praticamente no toque final para acontecer, que é a primeira batalha de Gog e Magog, quando a Rússia vai invadir a Israel. Mas isso só vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Imediatamente ao arrebatamento vai haver uma convulsão mundial. A Rússia, junto com o Irã, junto com a Etiópia, junto com a Líbia, a Alemanha,
Turquia vão invadir a Israel para extrair as riquezas minerais que estão escondidas ou soterradas debaixo do Mar Morto. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Calma, devagar, só estou introduzindo. Ezequiel capítulo 38 e 39 fala isso em riqueza de detalhes. E quando ocorrer esta grande batalha, vai haver uma convulsão internacional de proporções gigantescas. E diz a Escritura que que não serão os Estados Unidos, não serão os aliados de Israel que irão socorrer a Israel, mas o próprio Deus, diz lá em Ezequiel 38, vai enviar fogo do céu e vai eliminar a todos os russos e todos os seus aliados. Diz a Escritura que a carnificina vai ser tão grande que tomar-se-ão 7 meses para se enterrarem os mortos, e 7 anos só para enterrar os espólios de guerra, de tamanho que será a grande vitória que Deus trará nos montes de Israel. Nisso o mundo vai estar efervescente, uma loucura, e aí quem aparece no cenário para trazer conciliação, paz, porque a Rússia vai estar completamente destruída com o Irã, com a Etiópia, com a Líbia, com a Alemanha, com a Turquia, vai estar uma agitação tremenda em Israel. Quem aparece no cenário? O anticristo e o falso profeta. Ele faz um acordo de paz com os israelenses, constrói o templo, inaugura o templo ao lado da mesquita de Omar em Jerusalém. Começa então a tribulação. Começando a tribulação, todos vão ver que o anticristo tem a solução para o caos do planeta Terra, para a situação econômica completamente destruída. Depois que terminarem os 3 anos e meio, o próprio anticristo vai entrar no templo judaico, vai sacrificar uma porca em cima da Arca da Aliança, na chamada propiciatório, e aí começa a grande tribulação. Quase no finalzinho da grande tribulação, China, Mongólia, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja se unem em uma coalizão dos reis do Oriente. Como é que eu sei disso? Apocalipse capítulo 19 mostra isso com clareza. O João ouviu sobre um exército de 200 milhões de homens. Mao Tse-tung, em abril de 1961, disse: nós somos o único país do mundo que possui um exército de 200 milhões de soldados. Isso em abril de 1961. Hoje a China tem um exército aproximadamente de 785 milhões de soldados. 67% da população chinesa é militar, ou seja, são de soldados. Diz a Escritura que a China com seus aliados construirão uma estrada que virão pelo Himalaia, entrarão pela Turquia e fará com que o Eufrates seja seco. Diz a Escritura que o rio Eufrates vai se secar. Se você não sabe, Turquia, Alemanha e Rússia já construíram 18 diques ao longo dos 2.380 quilômetros, que é a extensão do rio Eufrates. Esses diques são comportas controladas por controle remoto via satélite GPS. Em 28 minutos, todas essas comportas elas são fechadas e o rio Eufrates ele é desviado para dentro do Tigre. É impressionante. A Escritura diz que os reis do Oriente vão cruzar o Eufrates com seus pés enxutos, e hoje já existe essa possibilidade de em 28 minutos o Eufrates, 2.380 quilômetros de extensão, todo o caudal dele ser jogado para dentro do rio Tigre, e ele ficar completamente seco, e o Eufrates vai tornar uma estrada limpa, sequinha, para os reis do Oriente entrarem. Para quê? Para se encontrarem com as nações árabes no Vale do Meguido, ou Vale de Hananiel, para então começar a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon terá o objetivo a destruição da cidade de Jerusalém e a nação de Israel. Mas quando isso ocorra, vai estar lá a CNN, a Globo, Band News, todas as emissoras do planeta Terra, ao vivo de Jerusalém. Estamos aqui anunciando a destruição da cidade santa. O Vale do Armagedon terá em torno de quase 180 a 200 milhões de soldados. Quem foi lá sabe que aquele vale tem uma capacidade para caber mais de 500 milhões de soldados. Vai ter uma loucura. Todas as emissoras de rádio e televisão 24 horas por dia. Mas o momento chave é quando os canhões, os mísseis estiverem sendo apontados para a cidade de Jerusalém. E aí se pergunta, quem vai lançar o primeiro tiro?
quando estão se discutindo entre si, se preparando para lançarem o primeiro tiro, ouve-se um estrondo lá do céu, tão grande que as câmeras vão se posicionar. E aí se cumprirá Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Isso é lindo. 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, e até mesmo que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Como se ouvir esse estrondo, se verá uma nuvem brilhante. Porque, como diz a Bíblia, e eis que vem com as nuvens, e todas as vezes que você vê a expressão nuvens, está relacionado com glória. Jesus Cristo aparecerá numa nuvem de glória, acompanhado com um exército vestido de linho fino, branco e resplandecente. Quem é esse exército? Eu e você, a igreja glorificada. Jesus vai descer montado sobre um cavalo branco, na sua coxa escrita Verbo de Deus. As nações na terra vão gritar: quem é aquele? Quem é aquele sobre o cavalo? Nisso em Israel, para que se cumpra Zacarias capítulo 12, 13 e 14, o Espírito Santo se derrama sobre o remanescente de Israel, e eles começam a gritar em hebraico: Baruch atah Elohim Adonai, bikunei kafihas akamei, yasinu Yeshua HaMashiach, vitat Yerushalayim based basó adam edeke. É a oração que os judeus fazem até hoje. 2.350 anos eles estão orando a seguinte oração: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vai restaurar a paz sobre Jerusalém, bendito aquele que vai resgatar a nossa sorte da maldição, bendito seja o Messias que vai reinar e governar sobre nós, bendito aquele que derrubará todos os inimigos da nação de Israel. E aí se cumprirá Filipenses capítulo 2. E as nações, quando virem aquela cena, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Yeshua HaMashiach, o Salvador ungido, Jesus Cristo, é Rei. E os judeus que sobreviveram à tribulação, chorando, porque diz Zacarias que todos prantearão, como se pranteia como por um filho unigênito. Esse vai ser o final da tribulação. E o aborto, ou seja, o bloqueio do próprio Cristo, a batalha do Armagedon. Seus pés tocarão no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se cortará em duas partes. Sairá um manancial de águas vivas. Esse manancial de águas vivas entrará pelo templo da tribulação, pela parte oeste, sairá 38 quilômetros dentro do Mar Morto. E aí se cumprirá Isaías capítulo 35, verso 6. E o deserto se alegrará, e o mar trará de volta a vida. O Mar Morto, a maior bacia líquida do planeta, carregada em 97% de salitre e sal, vai estar totalmente restaurada com vida e com peixes. E já existem lençóis freáticos saindo debaixo de Jerusalém, água doce purinha, já vazando por Jerusalém, na parte sul de Jerusalém, na direção do Mar Morto. Já tem pessoas que foram lá e já viram com seus próprios olhos. Pastor, já viram, o negócio está ficando bonito. É só Jesus chegar, tocar no Monte das Oliveiras, bum, vai explodir águas vivas, como para que se cumpra a Escritura. Diz Zacarias que Jesus vai entrar pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a mesma porta pela qual Jesus passou quando ele foi recebido em Jerusalém. Essa porta está fechada desde que Salamachim, em 636 depois de Cristo, bloqueou Jerusalém, porque ela se tornou uma cidade de poder dos muçulmanos. Quando fizeram as 9 cruzadas entre 1272 e 1385, os cruzados da Igreja Católica tentaram abrir o lacre desta porta, a porta das ovelhas, que ela está fechada com cadeado, e ninguém tem conseguido, para que a Escritura se cumpra, porque quando Jesus regressar, vai haver esse terremoto, o Monte das Oliveiras vai se fender e a porta das ovelhas vai se quebrar, vai ser grande cateado, para que o Rei Jesus entre, para que se cumpra o Salmo 24. Quem é este? O Rei da Glória que está entrando. Isso é uma palavra profética. Vamos lá no Salmo 24. Se muitos não entendem o Salmo 24, eu vou mostrar para você que o Salmo 24 é o cumprimento desta profecia que vai acontecer ali. Que coisa linda! Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele as fundou sobre os mares e firmou sobre os rios.
Quem subirá ao monte do Senhor? Em quem estará no seu lugar santo? O monte do Senhor é o monte das oliveiras. Se você estudar a fundo, este é o monte das oliveiras. Aquele que é limpo de mão, impuro, que não entrega a sua alma à vaidade, etc, etc. Verso 8, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Esse texto muitos pensam que é a entrada de Jesus no céu. Não, é o regresso de Jesus à terra para entrar aonde? Em Jerusalém, pela porta das ovelhas. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. E levantai entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, porque ele tem que passar pela porta das ovelhas, que passando pela porta das ovelhas, ele vai passar direto pelo átrio do templo, e o átrio vai levar ele lá dentro do lugar santo, do lugar santíssimo, e lá no lugar santíssimo vai ter o seu trono, sobre o qual ele vai sentar. Ele vai governar como Rei de Reis e Senhor de Senhores no seu governo de 1000 anos. E agora você vai ficar pasmado, vai ter outro trono ao lado do trono de Jesus Cristo, o trono do próprio rei Davi ressuscitado. Que é isso, pastor? Olha, está escrito na Bíblia, Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 37. Calma, é só uma introdução para dar um nozinho cego na sua cabeça, porque o negócio é bom demais e você não está entendendo que tudo está sendo preparado para os acontecimentos que culminarão com o governo do Senhor Jesus Cristo. Governará 1000 anos. E depois dos 1000 anos, mas antes de ele governar, Satanás vai ser amarrado 1000 anos no poço do abismo. Depois que Jesus terminar os 1000 anos, ele vai ser solto. Os mortos ímpios que estão hoje no inferno temporário chamado Hades, lugar de tormento, ressuscitarão diante do próprio Cristo, no trono branco, porque diz a Escritura que o Pai não julga ninguém, mas ao Filho é dado todo o poder de julgar. E ele vai julgar todos os mortos ímpios, e serão abertos 3 livros: o livro das obras, o livro do Cordeiro e o livro da vida. E está escrito: e aquele que não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. E aí entra os novos céus e nova terra. Isso é só uma palhinha para você entender. Dentro dessa palhinha, deixa eu ver meu relógio. Ô papai, tem 23 minutos. Nós temos ali um relógio. Aqui eu tenho um relógio. E aqui tem outro. E aqui tem outro. Sim. Tem vários relógios, não tem jeito. A gente está agarrado no Cronos, no tempo humano. Mas ali temos um relógio simbólico. Israel é o principal relógio de Deus da terra. Como? Bom, isso aqui só para você ter uma rápida ideia. Tem muitas pessoas que creem que o arrebatamento é um fato. Mas tem pessoas que creem que o arrebatamento vai acontecer em 2 partes. São chamados arrebatamento parcial. Alguns ensinam que haverão 2 arrebatamentos. O primeiro arrebatamento para os cristãos espirituais, antes da tribulação, e o segundo arrebatamento no meio da tribulação para os cristãos carnais. Isso existe na Bíblia? Calma, só estou te apresentando algo que muitos criam, uma especulação muito estranha. Tem um chamado mesotribulacionismo, o arrebatamento que vai acontecer, todos os crentes vão ser arrebatados na metade da tribulação. E tem o chamado pós-arrebatamento, que serão arrebatados no final da tribulação. A nossa visão bíblica, porque existem 187 versículos que sustentam o pré-arrebatamento, ou seja, a tribulação não acontece sem primeiro acontecer o arrebatamento da igreja. A parábola das 10 virgens, sem dúvida nenhuma, é uma das parábolas mais lindas que Jesus deixou, e deixando bem claro que fala das 3 etapas do casamento judaico, apontando metaforicamente, alegoricamente, ao arrebatamento da igreja, porque as noivas representam os crentes, o noivo representa o Senhor Jesus Cristo, as virgens é um termo que não deve ser literalmente tomado, porque todos os crentes são vistos como virgens diante de Deus, separados para o deleite dele. É interessante que quando a Bíblia usa números, usa com simbologia espiritual. O número 10, por exemplo, significa completude da responsabilidade humana. Por isso nós, homens, temos 10 dedos nos pés e nas mãos. Por isso que os mandamentos que Deus deu a Moisés são 10. Isso significa que essas 10 virgens englobam todos os crentes de todas as épocas. E lâmpada? Por quê?
nesta parábola a lâmpada é mencionada, porque Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Essas lâmpadas que estavam com as virgens representam o nosso espírito recriado. Nosso espírito é como uma lâmpada que foi acesa diante de Deus. Então a parábola das 10 virgens, elas nos mostram, né, que deve haver o quê? Preparação, como havia preparação no casamento judaico. O casamento judaico era muito cheio de cerimonial, mas tinha 3 etapas. E nós estamos exatamente entre a segunda e a terceira etapa, profeticamente falando, do casamento judaico. Se na próxima quarta-feira der um tempinho, eu vou falar um pouquinho detalhadamente sobre isso e você vai ficar bastante impressionado sobre isso. Arrebatamento. Eu não acredito no arrebatamento. Então anota, por favor. Se você não anotar, dá zebra malhada. Dá zebra malhada. Entendeu? Se não entendeu, paciência. Vamos lá. A palavra arrebatamento provém de um termo grego, harpazo, que significa tomar ou arrancar por força. A segunda vinda de Jesus se dará em 2 fases. A primeira e a segunda. A primeira, ela é através de uma palavra grega conhecida como epifaneia, quer dizer aparição. 2 de Tessalonicenses 2,8, 1 de Timóteo 6,14, 2 de Timóteo 4,1,8, Tito 2,13. Esta primeira fase da primeira vida de Jesus vai ser invisível ao mundo, que será para o arrebatamento da igreja. Dar-se-á nos ares, como já falamos em 1 de Tessalonicenses 4,17. É importante lembrar que Jesus não toca a terra nesta fase. Já a segunda fase é conhecida pela palavra grega apocalipsis ou parousia, que quer dizer ambas revelação. 1 de Coríntios 1,7, 1 de Pedro 1,7,13, 2 de Tessalonicenses 2,1,2. Esta ela é visível ao mundo. Trata-se da manifestação física e pessoal de Jesus ao planeta. Nesta fase, todo olho verá, como já lemos, Apocalipse 1,7, tocando terra no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 4-10. E isto acontecerá no final da tribulação. Pastor, agora deu zebra. Não, deu zebra. Não tem nenhuma zebra aqui. O que está escrito ali? Olha só. Vamos observar o texto original de Mateus 24:8, exatamente como ele está no grego koiné. Eu não estou entendendo nada. E realmente, porque está ali, está em grego. Está escrito panto de autu arreodinon. Uou, entendi nada, calma. No português, esse texto estaria escrito assim, na Almeida Corrigida Fiel. Mas todas estas coisas são um princípio de dores. Mas no inglês, na New International Version, é exatamente como está no original. All these are the beginning of birth pains. Ou seja, tudo isto será o princípio de dores de parto. Mas por que Almeida não trouxe a exata tradução do português? Problemas que eu não vou entrar agora em detalhes na época da tradução deste texto. Aqui nós fazemos o detalhamento, né? Panta, tudo, de, entretanto, talta, estas são, o início, odinon, dores de parto. Mas o que Jesus quis dizer com isto? Isso aqui. Quantos de vocês, irmãs, já tiveram o privilégio de serem mamães? Mamães. Vou perguntar de novo. As irmãs que tiveram o privilégio de serem mamães. Que bonito. Obrigado. Os papais nunca vão ter esse privilégio. Por mais que nos esforcemos, isso nunca vai ser possível. E ainda dizem que a mulher é o sexo fraco. Discordo. Totalmente. Imagina eu ou você, irmão. Não aguentaríamos nem o 4º mês. Eu já sonhei que eu estava grávida e sentindo dores de parto. Você ri porque foi com você. Sensação mais horrível. Quando minha senhora estava grávida, aí entendi que Deus me deu aquele sonho para eu valorizar a dor da minha esposa. Foi um sonho tão real que eu estava na minha cama na Argentina, com o ventre desse tamanho, dando contrações. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu não sou um transexual, me ajuda. Isso é um pesadelo. E eu me colocava sentado na cama, uma dor. E alguém gritava, você está no 4º mês. Se eu estou no 4º, eu estou frito, estou morto. Não vou conseguir no 8º. E eu comecei a chorar. Senhor, isso é um pesadelo. Me ajuda, me acorda. E eu na cama. Quando eu abri os olhos, minha santinha estava lá, dormindo como uma santinha. Eu olhei para o lado, é só ela que está esse barrigão. Mas eu não. Irmãos, se pudéssemos valorizar a dor de uma mulher, seria tão lindo.
Todas as mulheres que estão aqui presentes já foram mamães, vocês são heroínas. E nós ficamos um pouquinho a desejar. Mas por que eu estou usando esta ilustração? Vocês que foram mamães sabem que as contrações indicam o quê? A chegada da criança, concordam? Na medida que as contrações vão aumentando de intensidade, é aquele anúncio: está chegando, está chegando. Esses sinais que vocês estão vendo, esses 13, são as dores de parto. E a cada tempo que passa, ele vai aumentando de intensidade. Falsos cristos, guerras e rumores de guerra, turbulência entre as nações, fomes, pestes, terremotos, perseguição ao povo de Deus, escândalos, ódios e traições mútuas, crescimento das seitas e heresias, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor de Deus em muitos cristãos, sinais na esfera celestial, sol, lua, estrelas, crise global financeira, moral e espiritual. São 13 dores de parto. É coincidência tudo que estamos ouvindo ultimamente? Coronavírus, tantas enfermidades, enchentes, uma proporção louca no Brasil. Quem tem acompanhado? Incêndios na Austrália. Não, sempre houve. Sempre houve, mas não na proporção que estamos vendo. Tem que ser muito sério. Você tem um smartphone, eu tenho certeza. Você tem uma televisão na sua casa, você tem um computador, um laptop, você está ligado com as notícias. Não vai dizer que isso sempre aconteceu. Não na intensidade como temos visto nos últimos 10 anos. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Vai aumentar mais ainda no próximo mês. Mais ainda no próximo mês. Pastor, só está sendo funesto. O melhor de Deus está para vir, como dizem alguns cantores evangélicos. Tá, sabe qual é o melhor de Deus? A chegada de Jesus Cristo para levar o Deus. Esse é o melhor de Deus que nós estamos esperando. A visão do arrebatamento da igreja. Jesus desce para encontrar com a sua igreja nas nuvens. Os mortos são ressuscitados. Saem os espíritos desses mortos justos. Saem do paraíso. Nós vivos, com os nossos corpos humanos que temos hoje, receberemos um corpo glorificado. Subiremos nos ares para participar do tribunal de Cristo e recebermos a alegria do próprio Cristo oficiar a grande ceia nas bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na terra, como você está vendo, a tribulação. O negócio vai esquentar e vai esquentar mesmo. Eu não vou falar agora dos detalhes porque já são 9h27, perdão, 9h17, o tribunal de Cristo. Eu vou falar um pouquinho sobre o tribunal de Cristo na próxima quarta-feira. Vou falar sobre as bodas do Cordeiro, que muitos têm uma ideia antibíblica do que é o tribunal de Cristo, e nós vamos falar um pouco. Vamos falar dos 3 evangelhos e os seus tempos, que nós estamos fechando o evangelho da graça, para na tribulação ser pregado o evangelho do reino e o evangelho eterno. Inclusive na tribulação, 2 testemunhas judaicas vão estar pregando o evangelho do reino na primeira parte, e 144 mil judeus na segunda parte, e no finalzinho da tribulação, Deus permitirá um anjo sobrevoar a terra como um ultimato, pregando o evangelho eterno. Mas aonde está escrito? Veja lá os textos. É só você anotar, e aí nós vamos fazer uma viagem ali. Falaremos sobre a mulher vestida de sol. Quem é essa mulher de Apocalipse 12, 1-6? Ela está ligada com esta cidade na Jordânia, chamada Petra, ligada com esta cidade, né, que no Antigo Testamento ela é chamada de Selá, ou seja, o lugar de refúgio dos 144 mil judeus que fugirão para o deserto, e o anticristo não os afetará, não fará nem danos a ele. Por quê? Porque a palavra é clara, que esta mulher representa Israel. Este é o lugar para o qual os 144 mil se refugiarão. Como é que eu sei? Eu tenho aqui vários textos que eu vou mostrar para vocês. Isso é maravilhoso. Vamos falar da única cidade do mundo compartilhada por 3 raças, judeus, muçulmanos e cristãos. Vamos falar um pouquinho sobre o período da tribulação. Por que a tribulação vai existir? Qual o objetivo bíblico da tribulação?
Vamos falar sobre a advertência aterradora sobre a chegada da destruição de uma explosão solar revelada dentro do livro do Apocalipse, já detectada e avisada pela NASA. Falaremos um pouquinho sobre o julgamento do trono branco. Onde estão os mortos agora? Vamos falar sobre esse aspecto que deixa muita gente curiosa e muita gente não sabe nem o ABCD dessa situação. Falaremos sobre o Sheol, sobre o Hades, uma concepção artística para entendermos sobre esses dois mundos. Vamos falar sobre o paraíso, o grande abismo e o inferno. Falaremos um pouco sobre o livro mais difícil da Bíblia, o livro do Apocalipse, que tem que ser interpretado em várias partes, basicamente com as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que serão. E na próxima quarta-feira nós vamos entrar no caldo grosso. Caldo de feijão com vatapá e acarajé. Meu Deus. E ainda com feijão tropeiro e churrasco. 6 indicativos que nos apontam que estamos vivendo os últimos tempos. Anote aí. Falaremos da saída do Reino Unido da União Europeia, o início da montagem do grupo dos 10. Tem isso na Bíblia? E contém. A crescente apostasia dos últimos dias é o segundo indicativo. Terceiro indicativo, o Al-Mahdi, a chegada do tão esperado Messias muçulmano islâmico, que é o próprio anticristo, a primeira besta. Falaremos do polêmico novo governo dos Estados Unidos. A Bíblia fala sobre ele? Claro. Não sabia. Trabalho em código, mas a Bíblia fala. Falaremos sobre o quinto indicativo, o aquecimento global, destruição do meio ambiente, preparação para a restauração do planeta para o milênio. E o sexto indicativo, o avanço da Rússia no atual cenário mundial, grande ameaça de uma iminente guerra mundial. Mas tranquilo, isso é tudo isso e muito mais nos próximos episódios de Escatologia na Igreja Ágape. Se você perder, é porque está trabalhando muito, está doente ou perdeu o juízo. Mas está sendo filmado aqui, então não há desculpa. Pastor, me permita 10 minutinhos. 10 minutos para perguntas. Se não tem ninguém para manifestar com perguntas, acredito que ninguém aqui está tão envergonhado. Eu acredito que não. Eu tenho certeza que os dedos e a língua estão coçando. Vamos lá. Um de cada vez, exato. O pastor está sendo bem ético. Um de cada vez. Estava esperando a irmã Ione. Se a irmã Ione não perguntasse, alguma coisa anormal estaria. Não, eu ia descer lá e orar pela nossa irmã Ione. A irmã Ione é uma bênção. Quando ela não fala, tem alguma coisa errada. Tem que falar, porque ela é o ânimo, ela é a motivação de nós aqui. Sim, irmã Ione. Que o senhor explicou isso sobre a ressurreição dos mortos, né? Aqueles que foi escolhido por Deus vai encontrar com Jesus lá também no céu. Na verdade, os que foram salvos em Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador. É isso mesmo. E aqueles que foi desobediente a Deus, que não foi salvo. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Em outras palavras, o único meio, a única forma da salvação ser alcançada é através de crermos no Filho de Deus. Também está lá em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Com a boca se faz confissão e no coração se crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e é o nosso Senhor e Salvador. Então quem não fez esse tipo de confissão, impossível. Tá, aí na hora desse arrebatamento, aí eles vão para onde? Para o ar? Veja bem, os mortos ímpios, os que não aceitaram Jesus, que não tiveram um encontro com Jesus, eles ficarão guardadinhos lá no Hades ou no lugar de tormento, durante todo o período de 1000 anos que aqui na terra ocorre o governo de Jesus Cristo. Só depois de 1000 anos é que eles ressuscitarão, apresentando-se diante do trono branco do próprio Jesus Cristo. Mas a igreja primeiro ela é tirada da terra para começar o período da tribulação. Quando acaba a tribulação, antes de começar o governo de 1000 anos, Satanás é amarrado no poço do abismo. Mas os mortos ímpios continuam no lugar de tormentos. Quando terminem os 1000 anos, todos os mortos ímpios são ressuscitados, são apresentados diante de Cristo. Interessante, os mortos ímpios, neste exato momento, lá no lugar de tormento, chamado Hades,
ou inferno temporário, eles já sabem, estão plenamente conscientes que eles vão ressuscitar num corpo parecido com o nosso, se apresentar a Cristo no trono branco para receber a sentença final que os remeterá ao lago de fogo e enxofre, que é a morte final, definitiva, separada de Deus. E neste exato momento, os mortos justos estão no paraíso, regozijando-se e anelando o momento do arrebatamento. Então, nos dois mundos, a plena consciência, embora não há nenhum contato, nem com eles lá em cima e nem os lá de baixo, com o mundo que estamos vivendo. Mas eles estão plenamente conscientes e já sabedores do seu destino, tanto para a glorificação em Cristo e salvação, como para a perdição e separação eterna. Segunda pergunta? Sim, Lucas. Depois a nossa irmã, que eu vi a nossa irmã levantando a mão, depois o irmão Lucas, a nossa irmã Lucas, depois uma lá atrás. Pastor, então quer dizer que essas pessoas que estão lá no Hades, aí elas, quando forem para o julgamento, elas podem ou não ser absolvidas? Né? Não. Aí estamos sustentando o purgatório. Essa é a ideia do purgatório. Essa é a ideia do purgatório que a Igreja Católica Romana, através do rito babilônico e persa, ensina. Quem está hoje no Hades, guarde isso, inferno temporário, ela já sabe, não tem saída, não tem retorno, não tem volta, não tem resgate. O retorno é só aqui na Terra, é aqui na Terra que se marca a definição do nosso destino eterno. Sim ou não? Quem está no Hades não tem retorno, já sabe que vai para a condenação eterna. A nossa irmã, por favor. Já respondeu, perfeito. Lá atrás é o nosso irmão, por favor. Pastor, há uma notícia. Fale um pouquinho mais alto, por gentileza. Há uma notícia que está passando na internet, que dia 14 de maio vai ser... Já estou sabedor. O Papa está para anunciar um líder mundial. Não me impressiona. Esse líder mundial, já estão questionando que poderia ser o anticristo. Não, sob hipótese nenhuma. Não. Vou explicar por quê. É só entrarmos em Apocalipse capítulo 17. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai ser um grande braço de apoio ao anticristo. A Igreja Católica não, à luz da Bíblia, vamos entrar na Bíblia, ela não terá nenhum poder de levantar a ninguém. O capítulo 17 de Apocalipse diz com todas as palavras, será o dragão. Vamos lá em Apocalipse capítulo 17? Vai ser o dragão que vai levantar, não vai ser a Igreja Católica. Cuidado com os fake news, meus irmãos. Internet é muito bom, mas a palavra de Deus é melhor do que a internet. Não estou desmerecendo a internet. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Anote aí, esta mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Mulher é o sistema religioso. A besta escarlata é a Igreja Romana. E estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O próprio texto de Apocalipse dá interpretação. Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Essa é a descrição perfeita da vestimenta dos cardeais da Igreja Católica Apostólica Romana. Ouro, roubou 4,5 toneladas nas 9 cruzadas, começando por Urbano II em 1095 e terminando em 1387 com Ricardo Coração de Leão. O objetivo da Igreja Católica nunca foi de proteger Jerusalém dos infiéis, senão roubar todo o ouro que está hoje no estado do Vaticano. É o 4º estado mais poderoso do planeta. Por isso aqui a descrição aqui é perfeita. Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério grande, Babilônia, mãe da prostituição e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada dos santos, do sangue das testemunhas de Jesus, vendo a maravilhei-me com grande admiração. A própria Igreja Romana perseguiu durante 1425 anos a milhões, matou mais gente do que as 2 guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1917 matou 48 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial de 1939 e 1945 matou 63 milhões de pessoas. A Igreja Católica Romana, desde 830 depois de Cristo até 2015, eliminou mais de 1 bilhão
1,5 milhão de pessoas na face da terra. Quem matou mais, as guerras ou a Igreja Católica Romana? São fatos históricos que a história não pode mentir. Vamos lá, rapidinho, porque eu tenho que ir embora. Versículo número 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, e que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. E para entender, versículo 9, aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais está a mulher assentada. 7 cabeças, 7 montes, Roma. Roma é a única cidade do planeta Terra que tem 7 montes. Agora, nunca se esqueça do versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Está claro, se serão os 10 países da União Europeia. O Brexit é o desmonte, é a quebra da União Europeia. Daqui a pouco nós vamos ouvir aí Espanha saindo da União Europeia, Itália saindo da União Europeia, Grécia saindo da União Europeia. Vai chegar ao número de 10. Não sabemos se nós veremos esses 10. Só sei que esses 10 será o número exato que vão dar o governo na mão do anticristo. O texto é claro, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, essa especulação de 14 de maio de 2020, biblicamente, não procede. O que vai acontecer é que a Igreja Romana vai dar um passo importante para abrir o caminho mais ainda para o anticristo. Terminando da minha parte, não se esqueça que Francisco I é um papa jesuíta. Dentro do Vaticano sempre existiram 2 papas, o papa branco e o papa negro. O papa negro sempre foi um papa jesuíta que fica pelos bastidores e na frente um papa branco. Mas é a primeira vez desde Adriano IV, desde 1526, anote aí, que a Igreja Católica tem um segundo papa jesuíta. E isso é incrível, porque essa possibilidade era humanamente impossível. Eu tive a oportunidade de conhecer Jorge Bergoglio quando estive na Argentina, como ele era ministro de Relações Exteriores e de Culto. E os jesuítas prometeram que eles um dia teriam o poder do Vaticano desde Adriano, em 1526. E foi cumprido para que a Escritura se cumpra. A gente vai falar um pouquinho depois, mais adiante. Mais 2 perguntas para terminar. César, talvez se César não se manifestasse, alguma coisa está errada. Não, mas não são minha pergunta não, são dos bastidores. Dos bastidores. Então, está sendo João Batista nessa noite. Primeiro, se o milênio vai ser ao mesmo tempo nosso, de 1000 anos. Anote. Quando a Bíblia fala de anos, anote. Se não anotar, a zebra não vai ficar malhada, ela vai ficar quadrada. Quando a Bíblia fala de anos, está falando de uma coisa chamada anos bíblicos. Como entendemos os anos bíblicos? Um ano no calendário nosso, que é o chamado juliano, gregoriano, são 365 ou 366 dias. Mas qual é o tempo de duração de um ano bíblico? 360 dias. Anote. Então, quando a Bíblia fala de anos, são anos de 360 dias. Então, tem uma grande aproximação com os anos do nosso calendário juliano-gregoriano. Concordam? Quando a Bíblia fala que Matusalém viveu 969 anos, são anos literais, só que são anos de 360 dias. Quando a Bíblia fala que Jesus vai governar 1000 anos, são 1000 anos literais, só que cada ano contendo 360 dias. Mas por que isso? Por causa do calendário judaico. O calendário judaico ele funciona dentro de 360 dias, 12 meses, e ele é regido pelas fases da lua. O nosso calendário juliano-gregoriano ele é regido pela rotação da Terra ao redor do Sol, chamado movimento de translação. Se você não anote, não é o Dr. Google que está falando. É informação para você entender. 2 últimas perguntas, terminar. Pastor, a segunda da minha filha, ela perguntou por qual razão que as pessoas já estão no Hades, elas serão ainda julgadas por Deus. Simples. É apenas a resposta que eu dou aqui para a nossa irmã. Jesus foi pregado de Gênesis até o Apocalipse. Ainda que o nome Jesus Cristo, Jesus, se manifesta no Novo Testamento a partir de Mateus, Jesus Cristo já se manifestava no Antigo Testamento, através do anjo do Senhor, através de várias manifestações pré-encarnadas. Aquele que conversou com Abraão, ali em Gênesis capítulo 18 era Jesus.
aquele anjo que apareceu com a espada desembainhada em Josué capítulo 5, era Jesus. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, esse é Jesus. Então todo o Antigo Testamento fala da pessoa de Jesus. Está lá na carta aos Hebreus capítulo 11, que todos os heróis da fé morreram na esperança do Salvador Jesus Cristo, ainda que muitos não alcançaram a promessa, mas alcançaram a expectativa da ressurreição do último dia. Então ninguém é desculpado por estar hoje no inferno. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25, ali mostra as 7 leis que Deus deixou neste mundo, que leva a entender que todos nós não temos desculpa quando vamos para a eternidade sem Cristo, porque a própria natureza, que é uma das leis, a lei da natureza, ela dá testemunho da existência de Deus. Até os índios que estão lá, isolados da civilização, eles têm consciência de um Deus, de um ser, só que eles adoram a lua, o sol, o mar, o desconhecido. Então ninguém vai entrar no inferno de graça e sem aviso prévio. Isso a gente vai entrar com um pouquinho mais de detalhes, né? Essa pergunta eu estou segurando, tá? Mas na próxima aula a gente vai fechar. Última para terminar, a última. Nosso irmão que estava ele já está para entrar em torcicolo. Sim, meu irmão. Você é uma glória, pastor. Passou uma dúvida. A Rússia e a Turquia vão invadir Israel antes da tribulação? Vamos lá em Ezequiel capítulo 38, só para dar uma palhinha. Eu vou deixar uma tremenda dor de cabeça na cabeça de cada um de vocês. Vamos lá, Ezequiel capítulo 38. É só introdução, minha gente. Vocês não viram nada. Vai ser caldo grosso a próxima aula. Ezequiel capítulo 38. Anote, por favor. Se você não anotar, repita. Nem zebra malhada dá. Ezequiel capítulo 38. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Gog no hebraico quer dizer urso. Magog no hebraico quer dizer escuridão. Meseque em hebraico quer dizer Moscou. Tubal quer dizer Tobolsky, o rio que corta a parte norte da cidade, da capital russa, Moscou. E profetiza contra ele, e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E aí dá o versículo 4, e aí o versículo 5 é que é lindo, dá a descrição dos aliados da Rússia que vão invadir a Israel depois do arrebatamento. Persas, Irã, etíopes, o mesmo nome, e os de Puti, Líbia, e todos com escudo e capacete. Gomer, a Alemanha unificada, e todas as suas tropas. A casa de Togarma, Turquia, da Banda do Norte, aí entra o Paquistão, o Afeganistão, a Armênia, a Geórgia, olha que interessante, e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Eu precisaria de tempo, o tempo já foi embora, mas o capítulo 38 e 39, vou anotar, nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhes, mas essa batalha vai acontecer definitivamente depois que a igreja for retirada da terra, porque quem aparece aqui no cenário é o anticristo, trazendo uma comoção internacional. 9h37, a hora nos manda dizer tchau. Coloque-se de pé, por favor. Vai ficar curto, eu já sabia, vai ficar mais curto que barbante de pipa ao meio. Mas não tem problema. 25%, se nós chegarmos até a última quarta-feira, vai estar bom demais. Tem jeito de aumentar o horário, não? Hein? Tem jeito de aumentar o horário. Aí não é comigo, aí é com o chefe. Eu sou apenas o coroinha. Eu sofro, né, rapaz? Ele é o chefe, eu sou o coroinha. Eu sofro. Dê a mão ao seu irmão aí, por favor. Isto. Vamos fechar os corredores? Não é que eu queira fazer uma tradição, né, uma vez que o nosso pastor assim o faz. Glória a Deus. Pelo pouquinho que nós estudamos hoje, pelo pouquinho, quantos estão definitivamente se dando conta que estamos na reta final? Alguém já se deu conta? Alguns levantaram a mão, porque eu estou meio assim, eu estou meio tonto. Foi uma chacoalhada meio forte. Pastor, já pode começar a pedir perdão dos pecados. Você vai sair daqui hoje meio estonteado.
na próxima quarta você não vai sair daqui escototeado. Você vai ter uma literal sensação que alguém lhe deu uma grande surra. Pelo fato que você vai ver na próxima aula é assustador, à luz da Bíblia, baseado nesses... Anote esses indicativos aí. Você vai ficar impressionado como a Bíblia fala de tudo isso em riqueza de detalhes. Eu tenho certeza que vocês já leram esses textos centenas de vezes, mas nunca pararam para observar. E é isso que nós vamos fazer nas próximas 3 quartas-feiras, que vão ficar ainda bem curtinhas. Mas a minha oração é que o Espírito de Deus seja poderosamente derramado. Amém. Para despertamento. Aqui tem pessoas que precisam ser sacudidas por Deus. Aleluia. Tem pessoas que estão com a fé lá embaixo. A chama é quase apagando. Tem pessoas aqui que estão já decididas ou estavam em desistir. Tem pessoas que fizeram a seguinte oração: eu vou ali ouvir a tua palavra. Se tu não falares comigo, hoje vai ser o último dia. Eu não mais volto na tua casa. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus atendeu o teu desafio. Nunca faça um desafio diante do Eterno. Porque o Eterno, ele devolve com amor e carinho, mas com graça, poder e autoridade. O mesmo Espírito que será derramado sobre o remanescente judaico no final da tribulação, este Espírito está aqui. Esta oração é para pedir que haja um renovo na sua fé machucada, na sua fé solapada, na sua fé sofrida, na sua fé amassada, na sua fé quase que destruída. Ó Espírito de Deus, Pai, manifesta o teu querer e o teu efetuar em nosso meio. Leva com que o teu povo entenda que quem falou nesta noite não foi a boca de um mero mortal, de um pobre homem que está aqui nesta noite, sendo apenas um vaso de barro e bem quebrado nas tuas mãos. Eu nada tenho, nada sou, nada posso. Vem, Espírito Santo, sopra sobre essa casa. Desperta o povo que ainda está dormindo. Está tudo acontecendo ao nosso redor e ainda há muito sono. A sono, a indiferença, a insensibilidade. Espírito de Deus, sopra sobre essa casa. Como tu usaste Ezequiel no capítulo 37, filho do homem, reviverão esses ossos. E Ezequiel, teu servo, disse: tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor. E o Senhor de Israel disse: profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel. Vem, Espírito de Deus, e sopra sobre esse lugar, sopra sobre as brasas que estão quase se apagando, sopra sobre os corações incrédulos e indiferentes, sopra em nome de Jesus. Sopra, eu não estou aqui manipulando o psicológico de ninguém, mas eu estou invocando aquele que criou os céus, que criou a terra, aquele que é o dono dos céus, aquele que é o dono da minha e da sua vida, aquele que é o dono da história, aquele que é o dono dos acontecimentos. Venha, renova, venha, renova, levanta a fé, levanta a fé, levanta a fé, catarrabachara, glorifica a Deus, minha irmã, glorifica a Deus, meu irmão, isso, deixa Deus usar a tua vida, essa casa vai ficar quente, essa casa vai ferver, e eu não estou manipulando o teu emocional, não, tem Deus aqui nessa casa, os anjos eles estão aqui nesse lugar, há muita batalha espiritual que se travou nesse dia para atrapalhar você, para atrapalhar mim, para atrapalhar, já estamos aqui, sabe por quê? Porque Deus ia ser glorificado nessa noite. Por isso tanto peso, tanta batalha, tanta luta, e vai ter mais luta, e vai ter mais batalha, mas vai ter mais vitória na bacana. Porque o interesse dele é levantar esse povo aqui de várias igrejas. Renova, Espírito Santo.
vez, e eu creio que tu estás abalando. Não é a minha voz, não é o meu convencimento, mas é a tua presença. Espírito Santo, aumenta a fé do teu povo, 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 e prepara-nos para as próximas 3 quartas-feiras. Eles não têm ideia, o teu povo não tem ideia, a coisa linda que nós vamos encontrar na tua palavra. E quando chegar no dia 26, nós vamos estar dobrados, com o rosto em terra, gritando: Maranata, 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 aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Leva o teu povo em paz e segurança. Leva o teu povo com alegria para casa, renovando a fé, que alguns entraram aqui com a fé quase que destruída e arruinada, mas que a tua palavra continue falando, incomodando, tirando até mesmo a nossa paz, até que sejamos imbuídos e mergulhados pela beleza que há na tua sagrada escritura. Obrigado pela vida do pastor Anderson, pastor dessa igreja. Continua usando este homem. Continua dando graça. Assim como tu usaste os heróis da fé, continua usando esse homem. Com a graça que tu deste a Moisés, com a intrepidez que tu deste a Josué, com a autoridade que tu investiste a Gideão, com a força que tu deste a Sansão, com a visão que tu deste a Abraão, com a mansidão que tu deste a tantos servos. Continua trabalhando na vida de Anderson Silva, pastor desta igreja, e abençoa todas as demais igrejas aqui representadas, aos seus pastores, às suas famílias, em nome de Jesus. Aqui está um povo que está se preparando para subir naquele grande dia. Maranata, Maranata, Maranata. Muito obrigado. Que presença linda está aqui. Que presença linda. A gente vai sair aqui, mas não da presença dele. Obrigado. Continua falando e revelando-nos o profundo da tua palavra, que já não está mais escondida, mas bem revelada no texto do teu sagrado livro. Muito obrigado. Oramos agradecidos, dando a honra, a glória, o poder, a majestade. Somente tu, e ninguém mais vai levar essa glória. Ninguém mais vai levar o aplauso, só tu. Ninguém vai levar o louvor, somente tu. Recebe. Eu te dou tudo isso, papai. Nós te damos o louvor, nós te damos a honra, nós te damos a glória, nós te damos a majestade. Tudo é teu, tudo é de ti, é por ti e é para ti. Muito obrigado, muito obrigado. No bendito nome de Jesus. Isso, aplauda, ele merece, irmão. Aplauda, isso. Aleluia, canta, glória a Deus. Convide alguém na próxima quarta-feira. Convide. Jesus garante a bênção. Eu não garanto a bênção, nem pastor Anderson, mas Jesus garante. E vai sacudir a fé de tantos. Muito obrigado. Que Deus os abençoe rico e poderosamente. Se Jesus até lá não voltar, se voltar, já é.